O quê? Tá acontecendo uma crise no STF? Ministros estão irritados justamente com ele, Alexandre de Moraes. Olha, que o STF é a instituição mais fechada, mais corporativista e é a que mais se autoprotege em toda a República Brasileira, toda vez que se torna alvo de críticas, olha, isso eu, você, todo mundo tá cansado de saber. E nos últimos anos a gente tá vendo uma união, vamos dizer assim, no mínimo estranha do STF, que se uniu deixando de lado aqueles debates, aqueles bate-bocas para derrotar o bolsonarismo. Mas, vez ou outra, algumas rachaduras, fissuras começam a surgir ali na fachada dos ministros do Supremo. Isso quando as discordâncias lá dentro chegam a um ponto insustentável. E parece que isso acabou de acontecer agora de novo. E agora é Alexandre de Moraes que está na berlinda. Leia aqui comigo então essa matéria do Lauro Jardim, do jornal O Globo, que eu vou te contar em seguida qual que é o objetivo dos ministros do STF com essa nota e o que eles que estão irritados, incomodados com Moraes, realmente poderiam fazer e que teriam um efeito prático gigantesco muito melhor do que essa nota aí. Mas acompanha aqui comigo. O incômodo de alguns ministros do STF com a postura de Moraes no inquérito do golpe. Aí a figura, em conversas reservadas, alguns ministros do STF se mostraram incomodados com a postura de Alexandre de Moraes na condução do inquérito do golpe. Eles avaliam que o seu comportamento tensiona o caso mais do que necessário. Por que será, hein? Será que porque ele é vítima, juiz, investigador, delegado do caso, procurador, promotor, tudo ao mesmo tempo? Será que porque ele está querendo fazer tudo em um ano, pressionando o tempo? Será que é porque ele quer que todo mundo vote com ele, usa pressão? Será que é porque ele adota várias medidas abusivas contra os investigados? Por que será, hein? Razões aí sobram. Mas olha esse complemento aqui, ó. Esses ministros, porém, não dirão isso em público. Gente, isso aí que eles estão falando, como diz a matéria aqui, seria em conversas reservadas. Mas agora elas se tornaram públicas por meio dessa nota para o Lauro Jardim. Pessoal, pensa aqui comigo. Por que os ministros do STF, que estão incomodados, que estão irritados com a postura do Moraes, eles dariam essa informação para o jornalista publicar? Com certeza há um objetivo, porque os ministros do STF, eles são muito hábeis politicamente, eles não dão ponto sem nó. Senão, não seriam ministros. Acho que isso já está claro para todo mundo. Então precisa existir aí um objetivo. Com certeza, não é só para desabafar. Isso você faz em casa, com a sua família, com seus amigos. Há um objetivo político na divulgação dessa informação, com certeza. Qual que é? Olha, se você está gostando desse vídeo, só para lembrar, curte aí, que é um jeito de você ajudar o canal a continuar a levar informações e análises para você, e é um jeito de você e outras pessoas continuarem a receber esse tipo de conteúdo. Vamos lá, então. Qual que é o objetivo da divulgação aí dessa informação na coluna do Lauro Jardim? Sem dúvida alguma, o objetivo deles é mandar um recado direto ao próprio Moraes. Essa nota ela tem o endereço certo, e é o Gabinete de Moraes do Supremo. O que acontece é que esses ministros do STF, provavelmente eles não têm condições ou entendem que não é conveniente confrontar o Moraes pessoalmente lá no tribunal, porque isso poderia enfraquecer esses ministros, poderia enfraquecer o relacionamento, gerar um desgaste, uma tensão ali individual, eles iam sofrer o ônus disso. Isso poderia ainda fazer o restante dos ministros que está fechado com Moraes se virar contra aqueles que estão criticando, que não estão gostando, que estão discordando. Então, o que eles fazem? Eles vão e eles mandam o recado via imprensa, via um grande colunista que eles sabem que o Moraes vai ler e vai entender. E o recado aqui é claro. O recado é: Moraes, baixa a bola. Por que baixar a bola, Deltan? Bom, a nota não fala. E aqui a gente só pode especular. E eu quero ouvir a sua opinião. Por que você acha que estão mandando aí o Moraes baixar a bola? Conta aí pra mim que eu vou te dar a minha opinião. A minha leitura é que esses ministros, eles estão preocupados com a postura do Moraes no julgamento da ação do golpe, porque ele é muito agressivo, ele é hostil, ele é bélico com as defesas. Como eu mencionei para vocês, ele pratica uma série de abusos, ele quer condensar o tempo para colocar o Bolsonaro na cadeia até o final do ano. Isso lá é algo comentado há muito tempo, como o Moraes se comporta sempre como se ele fosse um inimigo dos investigados, um inimigo dos réus, das defesas, quando essa não é a postura que ele tem que ter como juiz. Vocês lembram dele agora recentemente, ele atacando o Elon Musk?
Ele fez isso também um pouquinho lá atrás, naquele Museu da Democracia. Quando foi inaugurado lá no Rio de Janeiro, ele foi lá e descascou Elon Musk. Mas ele fez agora recentemente, também na aula que ele deu para estudantes lá na FGV. A postura dele deve ser de um árbitro imparcial. Mas ele já jogou isso pela janela, já jogou fora. Faz tempo essa ideia de ser um árbitro imparcial. E o que mudou agora? O que mudou agora é que a gente está diante do que vai ser talvez um dos julgamentos mais televisionados e acompanhados pela sociedade na história do Brasil. Talvez até mais do que o julgamento do Lula na Lava Jato. E tudo vai ficar registrado para a posteridade. Se Moraes continuar com essa mesma postura nuclear em relação às defesas, isso pode gerar cada vez mais críticas à sociedade contra os ministros do Supremo. Isso pode criar um clima político contrário ao tribunal na sociedade, na imprensa, no Congresso, nas ruas, com manifestações, enfim. Pode gerar um consenso na sociedade sobre o que a gente sempre denuncia aqui. Os abusos reiterados de Moraes, que são ilegais e deveriam ser todos anulados e ter como consequência o afastamento dele do STF por meio de um processo de impeachment. E muitos ministros já perceberam que o capital político do STF está absolutamente corroído, que se esgotou. Afinal, veja aí, a avaliação positiva do STF, que já era baixa de 31%, uma a cada 3 pessoas, caiu para 12%. Ou seja, uma a cada 9, 10 pessoas avalia o STF de forma negativa ou não avalia de forma positiva, para ser exato. Gente, isso significa que quase ninguém acha que o STF está fazendo um bom trabalho. Ou seja, no fundo, a preocupação desses ministros incomodados com Moraes é mandar uma mensagem para fora de que eles não estão ali no monolito, de que tem gente que discorda, e é também eles se protegerem. É uma preocupação, no fundo, com eles mesmos, deles se resguardarem, se salvarem a imagem do tribunal e a própria pele. Mas sabe o que esses ministros realmente poderiam fazer de útil a partir do seu incômodo com a postura do Moraes? O que eles poderiam fazer seria discordar de Moraes dos seus votos e divergir dele, especialmente se um desses ministros for um ministro da primeira turma. O que eu acho bem difícil de acontecer. Provavelmente é da segunda turma. Se fosse da primeira, ia lá e ia registrar no voto. Mas provavelmente mandou recado para a imprensa porque alguém da segunda turma. O que eles podem fazer é criticar os abusos de Moraes nos seus votos, julgando realmente de acordo com a Constituição. Eles podem fazer isso nos casos do 8 de janeiro. Se eles não vão julgar a trama golpista, os casos do 8 de janeiro estão no plenário. Se eles forem da segunda turma, o que é mais provável, eles poderiam inclusive oficiar o ministro Barroso, que é o presidente Supremo, e pedir que a ação do golpe seja julgada no plenário. Porque eles, como ministros, têm o dever de julgar o caso. Afinal de contas, se metade está ali, mais de metade do 8 de janeiro está no plenário, tudo tinha que estar, é conexo, é relacionado. Mas eles estão derrubando uma regra atrás da outra. Não vale mais a regra, não vale o império da lei. Eles têm o dever de julgar o caso, eles deveriam fazer isso, oficiar o ministro Barroso. Isso sim seria útil. Mais útil do que aí recadinhos da imprensa. Mas aí eles estariam comprando uma guerra aberta. Em geral, as pessoas não querem pagar o preço e fazer o sacrifício para lutar por justiça. Querem só manter a sua imagem, então manda um recadinho ali pela imprensa, né? E sabe o que você pode fazer se você estiver incomodado com Moraes? Você pode protestar. Você pode também pagar o preço, falar nas redes sociais, falar com desenvoltura, com respeito, mas criticar, ser firme. Você pode ir a manifestações pacíficas, legítimas, você pode votar e, mais importante, conseguir mais gente que vote com a direita e você também. Mais ainda, você pode se filiar ao Partido Novo. O partido que mais entrou com ações à justiça contra os abusos de Moraes, que tem Marcel Van Hatten, que fez o pedido da CPI de abuso de autoridade, que tem Eduardo Girão, que fez o pedido de impeachment. Esse é o partido que mais defende as suas liberdades e que não abaixa a cabeça para os donos do poder. Se filiar ao Partido Novo vai ter a oportunidade de fazer parte de uma organização que luta por justiça. E eu estou deixando aqui o link na descrição e nos comentários, e também você pode mirar aí com o seu celular nesse QR Code para você poder se filiar. Você vai ser direcionado a uma página de filiação em que você vai poder se unir a nós nessa luta por justiça. Olha, espero você lá dentro, unido a esse grande time de guerreiros que conta aí com Marcel, como você vê aqui, ó, Marcel Van Hatten, Carla Secato, Eduardo Girão, um grande time de guerreiros que só está esperando você para a gente fazer mais diferença ainda juntos pelo Brasil. Um grande abraço.